Eu saúdo os queridos irmãos e as amadas irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite estamos dando início a mais um culto de louvor ao Senhor. Que tudo que acontecer aqui seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nós possamos desaparecer e só o Senhor aparecer, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e apenas o versículo de número 31. Versículo de número 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Nós vamos dar abertura neste culto com uma pequena ilustração, mas que fala muito bem da igreja, de muitas igrejas aí do Senhor. Vamos orar em primeiro lugar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua santa e bendita presença, ó grande Deus, te agradecendo por mais esta noite. Nós temos o privilégio de poder falar da Tua santa e bendita palavra. Ó Deus amado, que o Teu Santo Espírito possa falar em cada coração dos irmãos e irmãs que estão participando deste culto. Que seja tudo para a glória do Seu santo nome. Em nome desse Jesus maravilhoso que nós te pedimos e muito mais te agradecemos. Amém. Amém. Durante a minha vida, e já nos meus 92 anos, graças a Deus, 62 bem vividos, e foi quando eu me converti. Durante a minha conversão a Cristo, o melhor passo que eu dei na minha vida em todos esses anos foi aceitar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Ah, como é difícil quando nós, depois que conhecemos a Jesus Cristo, pensamos o que nós éramos no mundo lá atrás, o que nós éramos, o que nós fazíamos, o que nós praticávamos, o que nós pensávamos. Mas um dia, pela misericórdia do Senhor, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, dita pelo missionário Manuel de Melo, eu aceitei nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Este foi o melhor passo que eu dei em toda a minha carreira nesta vida. Infelizmente, fiquei muitos e muitos anos no mundo das trevas sem conhecer esse Jesus maravilhoso. Mas um dia o Espírito Santo tocou em meu coração. Eu aceitei esse maravilhoso Jesus que morreu lá na cruz pelos nossos pecados, que derramou seu precioso sangue na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado de toda a humanidade. Ah, queridos irmãos, queridas irmãs que estão me ouvindo neste instante, que passo maravilhoso eu dei. Se algum dos irmãos e das irmãs ainda está em dúvida sobre este passo, dê este passo maravilhoso. Aceite esse Jesus extraordinário, esse Jesus que é o Salvador da humanidade. E um dia podemos dizer que vamos lá morar no céu juntamente com Ele, estamos esperando a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nestas poucas palavras que nós vamos falar no início deste culto, eu queria falar aos irmãos, talvez uma ilustração que é bastante conhecida. Talvez a irmã já tenha ouvido falar, mas muitas vezes, acontecendo essas coisas na igreja, é bem
é bem conhecida, é muito verdadeira, muitas vezes. Havia uma igreja em determinado bairro aqui de São Paulo, que os diáconos, os obreiros, foram um dia falar com o pastor e disseram: pastor, nós precisamos falar com o senhor. Ele falou: pode falar, vamos lá na sua sala, vamos conversar. E os irmãos os diáconos começaram a falar, a reclamar, irmãos e irmãs, a reclamar, porque tem cristão que só sabe reclamar, não faz nada muitas vezes na obra de Deus, mas só reclamam, só murmuram. E aqueles diáconos falaram: pastor, a nossa congregação está se queixando muito da nossa igreja. Diz que a nossa igreja está quase morrendo, a nossa igreja está muito fria, O pastor ficou com aquela tristeza no coração, mas pensou, falou: vou orar, irmãos, meus diáconos, e depois eu dou a resposta sobre essa atitude que a igreja está tendo. Passados uns dias, ele chama os diáconos e fala: tá bom, irmão, então nós vamos fazer o seguinte: no próximo domingo nós vamos dar uma mensagem sobre a morte da igreja. Vamos dar uma mensagem sobre a igreja que está morrendo. E ele falou: anuncia toda a igreja, para que ninguém falte no próximo domingo para participar desse culto. E durante a semana, o pastor foi a um certo local aí, comprou um caixão de defunto bem grande e colocou na frente do púlpito, com um espelho dentro daquele caixão. Quando chegou aquele dia, a igreja estava superlotada para ouvir a mensagem: a igreja que está morrendo. Que seria que o pastor ia falar? O que o pastor realmente ia pregar sobre o nome desta mensagem? E quando chegou no domingo, a igreja completamente lotada, tinha gente até pelos telhados da igreja para participar deste culto. O pastor leu este versículo que nós estamos lendo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Essa igreja que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Após ler esse versículo, o pastor fez uma oração rápida. E agora ele falou: irmãos e irmãs que pertencem a essa igreja, atenção que eu vou falar. Eu quero que todos, sem exceção, se formem uma fila aqui na frente deste púlpito, deste caixão que está aqui. Formem uma fila, um atrás do outro. Realmente, e olhem para dentro do caixão. E feito isso, começou a fila, e ficou a fila até a rua, era tanta gente que tinha, era até a rua, para ver, curioso, para ver o que tinha ali dentro, meu irmão e minha irmã. E qual não foi a surpresa deles, que cada um que olhava para dentro do caixão, o que via? Via o seu próprio rosto, via a sua fisionomia, e saíam meio tristes, meio perturbados, meio chateados. Saíam tristes, cada um triste, ia passando o outro. E quando terminou todos de passarem, todos de olharem ali para dentro daquele caixão, o pastor foi ao púlpito e disse: meu irmão e minha irmã, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Cada um que olhou no espelho viu a sua própria fisionomia. E se a igreja está morrendo, se a igreja está morta, somos nós que estamos mortos. Nós que precisamos nos avivar. Nós que precisamos temer mais ao Senhor. Nós que precisamos glorificar mais ao Senhor. E acima de tudo, irmãos e irmãs, falou aquele pastor, é preciso que nós participamos do culto.
Tem muitos que vieram aqui, às vezes ficam dias e dias sem estar dentro da igreja, sem vir à igreja, sem participar do culto, e, no entanto, estão reclamando. Que Deus possa abençoar a igreja do Senhor, que Deus possa abençoar esta igreja, e que a partir do próximo culto nós possamos estar aqui avivados e cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, que é assim que o Senhor deseja que nós sejamos. Não só o pastor, mas cada membro da igreja que participa dos cultos aqui nesta igreja possa ser cheia do Espírito Santo e possa, acima de tudo, convidar outros para que estejam aqui conosco, meu irmão e minha irmã, porque a igreja do Senhor, ela é viva, conforme nós lemos neste versículo. Eu vou repetir o versículo, dizia o pastor. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, em toda a Galileia, em toda a Samaria, tinham paz. Aleluia. É o que a igreja precisa ter, paz e não murmuração, meu irmão, minha mãe. E eram edificadas, cresciam e se multiplicavam, diz aqui o texto, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, vamos a partir de hoje andarmos no temor do Senhor e sermos cheios do Espírito Santo e participarmos, acima de tudo, participarmos dos cultos. Que Deus abençoe a igreja que está nos ouvindo, que tudo que aconteceu nesses minutos, e o culto vai continuar para a glória de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Com muita alegria, vamos adorar o santo nome do Senhor. Eu sou fraco e sem vigor, sem Jesus, meu Salvador. Tira todo meu temor, ao teu lado, Jesus, quero andar. Ao teu lado, quero andar. Sempre mais a te amar. Cada dia quero orar. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Neste mundo aterrador, se eu cair, ninguém se importa. Quem está em meu favor? Seja Jesus, o meu protetor. Ao teu lado quero andar. Sempre mais a te amar. Cada dia quero orar. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Quando a vida eu deixar e este
Assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu mar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera se encontrar, bem mais que o filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu mar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Deus abençoe, irmãos, que eu e você nessa noite possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Veio aqui falar de salvação, oferecer o seu perdão. Veio aqui querendo demonstrar amor. Veio aqui para os amados seus, seu Israel, nação de Deus. Veio aqui, falou, sofreu, chorou, Jesus se deu, então morreu. Veio aqui trazer a sua paz, veio unir pessoas desiguais, veio ser um elo entre irmãos e estender as suas mãos. Voltará em glória e poder, fiéis anseiam para ver o Cordeiro Santo que desceu do céu. Voltará, a igreja levará, o povo santo subirá. Voltará Jesus em luz, eu sei, desejo ver, meu Deus, meu Rei. Os sinais vão se cumprindo, vem surgindo Jesus. Quanto tempo mais vou esperar? O seu rosto reluzente, pleno de fulgor, nesse dia quero ver brilhar. Vem arrebatar quem for fiel, vem me resgatar, levar ao céu. Quando alguém me procurar e já cansado então perceber que não me encontrou, desista, Jesus Cristo me levou.
sei, desejo ver, meu Deus, meu Rei. Os sinais vão se cumprindo, vem surgindo Jesus. Quanto tempo mais vou esperar? O seu rosto reluzente, pleno de fulgor. Nesse dia quero ver brilhar. Vem me arrebatar, quem for fiel. Vem me resgatar, levar ao céu. Quando alguém me procurar e já cansado então perceber que não me encontrou, desista, Jesus Cristo me levou. Desista, Jesus Cristo me levou. Desista, Jesus Cristo me levou. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, porque o amor dele é inexplicável. Aleluia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria
sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, e se duvida, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, e se duvida, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar neste momento para estarmos meditando na palavra do Senhor, que está no livro do profeta Abacuque, o seu capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 2. E eu gostaria de convidar você que neste momento estar aí a cultuar o Senhor conosco, que abrisse a sua Bíblia e vamos meditar com bastante atenção nestes versículos que vamos ler e que vamos estar assim, através do Espírito Santo, falando para todos que neste momento estão cultuando, estão participando deste culto. Eu gostaria de ler com você Abacuque, o seu capítulo de número 1. A partir do versículo 2, nós vamos estar meditando neste momento. Vamos ler, vamos meditar e vamos, assim, prestar atenção no que o Espírito Santo de Deus irá trazer para nós através destes versículos que nós vamos estar lendo. Abacuque, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade
e ver a vexação. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Bondoso e grandioso Deus, aqui está, Senhor, a tua santa palavra, que o Senhor nos colocou diante de nós neste momento para estarmos meditando. E também, Senhor amado, para estarmos recebendo de Ti o que o Senhor tem a nos trazer neste momento, através da Tua palavra santa. O que o Senhor tem a nos avisar, a nos ensinar, a nos ajudar, a nos orientar, através desta palavra que o Senhor trouxe para nós neste momento. Eu sou muito grata a Ti, Senhor, muito grata por o Senhor estar neste momento, me concedendo a graça, por misericórdia do Senhor, de estar meditando nesta palavra pura e santa, e que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, neste momento, falar comigo e falar com cada um que neste momento estão com os seus ouvidos prontos para ouvir a Tua palavra, e também com o seu coração pronto a guardar a Tua palavra, com a sua vida pronta, com o seu ser, o seu coração, a sua alma, o seu espírito pronto a receber a Tua santa palavra e também a pôr em prática aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos ajudar, a nos orientar neste momento. Fica comigo, fica conosco, com cada um de nós que neste momento, Senhor, reservou o tempo para estar, ó Senhor, cultuando a Ti. Vem de encontro a nossas vidas, que todo o meu eu caia por terra neste momento e que só o Senhor reine através da minha vida, através do Teu Espírito Santo, para que na comunhão do Teu Espírito a Tua palavra seja ministrada neste momento a todos nós, a começar em mim e a todos que neste momento irá cultuar o Senhor conosco. Fica conosco e nos abençoa em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Então vamos, neste momento, prestar bem atenção no que o Senhor tem a nos falar. O versículo de número 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvará. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Veja a resposta e preste atenção que Abacuque está perguntando para o Senhor: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio, ou seja, o Senhor, Deus está respondendo para Abacuque a pergunta que ele está fazendo. Ele pergunta: por que razão me faz ver a iniquidade e a vexação? Veja que ele fez uma pergunta, preste atenção. E Deus logo vem respondendo, dizendo: por que a destruição e a violência estão diante de mim? Diz também o Senhor, respondendo para Abacuque: há também quem suscite a contenda e o litígio. Isso é Deus respondendo para Abacuque. Litígio. A palavra litígio, pesquisada aqui, deu conflito de interesse. Ou seja, Deus está respondendo para eles que além de contenda, há conflitos de interesse entre o povo de Deus. É o que Abacuque está se referindo, é isto. Ele está querendo saber, é isto que ele está querendo saber de Deus. Por que razão que ele vê a iniquidade e a vexação? Porque a destruição está e a violência estão diante de mim, dizendo Abacuque. É Deus dizendo para ele que é porque
está diante dele a violência, está diante dele o interesse, está diante dele o conflito. Por esta razão é que Abacuque está diante deste sofrimento. O versículo 4, por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ou seja, o ímpio cerca o justo e há entre o justo e o ímpio uma contenda, um interesse, um conflito, e por esta razão o profeta clama a Deus e ele se encontra confuso. Ele pergunta: por que isso? Por que eu vejo isso e por que eu não tenho uma resposta? E Deus logo responde para ele o porquê que ele não tem uma resposta. Prestemos atenção, o profeta não está profetizando para Israel, mas sim falando, dialogando com Deus. O profeta está querendo saber por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade que estava acontecendo no meio do povo de Deus. É bem isso aí. O profeta estava dialogando com Deus. Diferente das outras vezes ou dos outros profetas que profetiza diretamente para Israel, ou seja, para o povo de Deus, quando algo estava acontecendo entre o povo de Deus, Deus sempre enviava um profeta a estar profetizando, avisando, aconselhando, advertindo sobre algo que eles estavam fazendo, que estavam desagradando a Deus, e Deus vinha trazendo para eles um conselho, falando para eles se afastar daquilo, que aquilo não estava agradando. Dessa vez, o profeta Abacuque não está profetizando para o povo de Judá, ou seja, para o povo de Deus. Dessa vez, Abacuque está dialogando. Ele está fazendo um diálogo com Deus. Ele está confuso e nesta confusão, ele pergunta para Deus, tipo, o que está acontecendo, Senhor? Que a violência, o conflito, o problema está diante de nós, está diante de mim, e eu vejo que o Senhor não faz nada para resolver esta contenda, este conflito, este problema. Está uma aflição no meio de nós, está acontecendo algo, o ímpio, ou seja, o mundo está dominando entre nós. O ímpio está tendo vantagem, o mundo está tendo vantagem entre nós, e eu não vejo o Senhor fazendo nada, ou seja, algo para que isto seja resolvido, para que isto venha ter um basta. É onde Deus vai e responde para Abacuque. Você vê a resposta de Deus bem clara aqui na parte B. Olha aí, presta atenção na parte B do versículo 3. Quando ele faz a pergunta e Deus responde: porque a destruição e a violência estão diante de mim. E há também quem suscita a contenda e o litígio, ou seja, conflitos e interesses. Tipo assim, eles estavam em conflitos e o conflito era com interesse, ou seja, uma briga entre eles, entre o ímpio e o justo, entre o povo de Deus e o povo do mundo, numa linguagem mais direta. E nessa contenda que estava havendo, Deus não se intervia a resolver, porque eles estavam de forma errada querendo algo, querendo a resposta. E Abacuque, como o profeta de Deus, que estava vivendo naquela época, vendo e observando, vivendo aquele momento, ele entrou em conflito e de forma bem confusa,
ele pergunta para Deus o que está acontecendo, por que estava acontecendo e por que Deus não se intervia, porque Deus não entrava na linguagem mais direta, com providência naquela ação, naquele conflito, naquela briga entre o povo de Judá e entre o povo mundano, entre o povo de Deus e entre o povo que não servia a Deus. E, prosseguindo a leitura, nós vamos perceber que aquele povo, além de estar oprimindo, além de estar agindo de forma que deixava a nação ou o povo de Deus com problema, Deus estava observando e respondendo para Abacuque que ele estava fazendo aquilo para que o povo se tocasse, para que eles reagissem de forma que não fosse em conflito, em interesses. Isto foi o que Deus estava mostrando para Abacuque, dizendo para Abacuque que estava fazendo aquilo ali para castigar a nação, porque eles estavam agindo de forma errada. Eles estavam agindo de forma que não agradava a Deus. Preste atenção que no versículo 4 do livro do profeta Abacuque, no seu capítulo 1 que estamos lendo, o que está falando? Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Quer dizer, por eles estão procedendo de forma errada, ou seja, porque a destruição e a violência estava sempre diante de Deus, também o litígio, quem suscita a contenda? Então, por causa dessa contenda, por causa desse conflito, por causa da violência, por causa de tudo isto, Deus estava castigando a nação para que ela se tocasse, castigando o povo de Judá para que eles reagissem de maneira que agradasse a Deus. É isto que o versículo 4 está nos falando. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai juízo pervertido. O ímpio cerca o justo e na hora de fazer o análise, na hora de verificar quem estava com a razão, sai o juízo pervertido. Ou seja, eles estavam no mesmo patamar. Os dois estavam errados e o povo de Deus não tem que entrar no erro do povo mundano. Eles têm que se comportar de maneira diferente, de maneira que agradem a Deus. O ímpio faz o lado dele, a parte dele, e nós, como povo de Deus, não podemos cair nessa armadilha de querer fazer do jeito deles, ou seja, que possamos agir de maneira que agradem a Deus. Nada de contenda, nada de violência, nada de interesse, conflitos, de forma que seja igual a eles, mas de forma que nos enquadremos com a palavra do Senhor. Que sejamos guiados pela orientação da palavra de Deus. Que possamos fazer as coisas, ou seja, fazer algo que possamos sentir que estamos agradando a Deus e não agradando o mundo. E não entrando nesta briga, não entrando nessa confusão de querer fazer algo de acordo que desagradem a Deus. Mas que possamos prestarmos bem atenção no que a palavra de Deus está nos falando, porque o Senhor está querendo de nós o quê? Querendo que nós estejamos de olhos abertos, estejamos com um bom raciocínio de querer fazer as coisas diferente do que fazem o mundo,
de que fazem o ímpio, porque nós somos reservados e separados para servirmos a Deus, para fazer algo que agrada a Deus, ou seja, para fazer tudo de forma que venha agradar ao Senhor, e não nos embaraçar com as coisas do mundo, com o pecado do mundo, com as contendas, com a violência, com os interesses, com os conflitos. Você preste bem atenção que tudo isso que o Senhor falou ao profeta Abacuque, as mesmas coisas acontecem nos dias de hoje e do mesmo jeito o Senhor fala para nós: se afastem das contendas, dos conflitos, das brigas, dos interesses por coisas que não vêm de mim, que não me agrada. Não entre no embaraço do mundo, ou não se enturmem com a turma do mundo para fazer o que eles fazem, mas sim se separem e se ponham no lugar de servo de Deus. Isto é bem agradável para cada um de nós. E a palavra do Senhor é bem clara, é bem rica, é bem pura para trazer alívio a todos nós que pretendem fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então nós vimos aqui a angústia, a agonia, o sufoco que Abacuque estava vivendo e clamando a Deus, gritando por socorro, pedindo ajuda, até que a resposta veio para Abacuque, dizendo para ele por que ele não estava agindo. Ou seja, Deus respondendo para Abacuque e dizendo: saiba por que eu não estou agindo, saiba por que eu não estou dando importância a este conflito todo, a este problema todo. E Abacuque entendeu o que o Senhor falou para ele. Quando Deus respondeu no versículo 3, na parte B, dizendo: porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio, ou seja, o conflito e interesses, que é o que quer dizer a palavra litígio. Quando Deus falou para Abacuque, porque Abacuque estava preocupado, ele queria saber: Senhor, por que eu clamo, por que eu oro, por que eu imploro, por que eu intercedo, por que eu grito por socorro, por que eu clamo o Senhor e não tenho resposta? Por que eu suplico o seu favor e não tenho resposta? E é isso que acontece, não é verdade? Quem não já fez esse tipo de oração ao Senhor? Ou quem já não esteve diante de uma aflição, de uma angústia, de um problema e se pôs diante do Senhor e percebeu o silêncio de Deus? Você gritando, ansiando por uma resposta, por um socorro, e você não vê o resultado da sua oração, o resultado do seu clamor, do seu pedido, sendo que você é um servo de Deus. Abacuque, o profeta de Deus, era um servo de Deus. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Então, não é pelo motivo de sermos um servo de Deus, uma serva de Deus, uma pessoa fiel ao Senhor, que nós estamos capazes de enfrentar este silêncio de Deus. E aí nós precisamos prestarmos atenção a ouvir o Espírito Santo falar conosco no momento que vem a resposta, o porquê o silêncio. O porquê que Deus não está nos respondendo. Existem várias
ação e vários motivos para isso. Uma delas é porque Deus responde no momento dele, no momento certo. E este momento em que ele fica sem responder, existe razão para isto. De maneira nenhuma Deus vai estar vendo nós em conflito, clamando, gritando por socorro, precisando de ajuda e virar as costas para nós sem que isto tenha uma resposta. Se Deus não te respondeu, não me respondeu ou não nos responde no momento da nossa aflição, nós precisamos nos aquietar, confiar no Senhor e esperar nele até que a resposta venha. E quando a resposta vem o alívio junto. E que não venha uma resposta como esta que Deus deu a Abacuque, dizendo para ele que ele estava clamando, gritando por socorro e não estava sendo respondido, porque a destruição e a violência estava diante dele. Que isto não seja o motivo de quando nós estivermos clamando e esperando por uma resposta, que o Senhor não venha nos dizer, olha, eu não respondi, porque havia destruição, havia violência, havia conflito, havia interesses da parte de vocês que não estava me agradando. Mas que Deus responda para nós assim. Eu não respondi porque ainda não era o tempo. Quando vem essa resposta, vem um alívio, né? Eu não respondi na hora que você estava clamando, gritando por socorro. Quando você estava suplicando o meu favor, porque ainda não era o tempo de eu responder. E eu, o Senhor, sei o momento certo de responder, a hora certa de chegar com a resposta e de chegar com alívio. Nós não entendemos, muitas vezes não entendemos o porquê de enfrentar o silêncio de Deus, de clamar e Deus não escutar, ou melhor, escutar, ele escuta, não é esta a palavra certa, não escutar, porque Deus escuta todos os momentos, Deus não responder. Ele escuta e não responde. Não responde por quê? Porque ainda não era o momento certo dele responder. Muitas vezes por quê? Ele está provando a nossa fé. Muitas vezes porque ele está requerendo algo de nós, querendo um conserto, querendo uma busca, querendo que nós acreditemos, que nós esperemos nele, sem desanimar, sem vacilar. Então, quando nós estamos diante do Senhor, buscando algo do Senhor, o Senhor está observando, o Senhor conhece os nossos interesses, conhece as nossas necessidades, sabe do nosso comportamento e sabe até que ponto nós iremos aguentar e aguardar a resposta. Então, quando estivermos diante de uma dificuldade que sempre temos, nós, servo de Deus, sempre temos uma dificuldade, sempre temos a necessidade de buscar ao Senhor com este propósito, igual a Abacuque estava buscando, com este propósito de querer saber a resposta de Deus e de querer a resposta perguntando para Deus, por que, Senhor, eu estou clamando, gritando e o Senhor não me responde? E logo Deus, no momento de responder, Ele vai dizer por quê que nós clamamos, buscamos, gritamos, choramos, imploramos e queremos a resposta já e nem sempre é já. Mas no momento certo o Senhor chega e nos concede a vitória, ou seja, a resposta do nosso clamor, do nosso pedido, da nossa oração, do nosso pedido por socorro. Continua todos atentos ao que o Senhor tem
a nos falar todos os dias através da sua palavra. Medite sempre na palavra do Senhor. Abra a Bíblia e medite, leia e peça ao Espírito Santo que te ajude a entender o que o Senhor está falando através da palavra, para que a leitura não fique em vão, mas que a leitura tenha aproveito nas nossas vidas. É necessário que supliquemos o Espírito Santo que traga ao nosso coração o entendimento do que nós estamos lendo na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Obrigada por este momento que estivemos na tua presença, falando da tua palavra santa. Continue conosco, nos abençoando a todos quanto neste momento parou para observar, para meditar na tua palavra. Fica conosco e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vos saúdo com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a tua participação conosco em mais um culto ao nosso Deus. Que o Eterno grandemente continue abençoando a tua vida e a tua família. É privilégio cultuar a Deus, é privilégio servir ao Senhor, é privilégio adorar a Deus, é privilégio ter o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai, ter Jesus Cristo como nosso Salvador, Senhor de nossas vidas. É um grande privilégio ter o Espírito Santo habitando em nós, interagindo conosco. É um privilégio conhecer a Deus e ser cristão. Nesse momento do culto, eu te convido, uma vez mais, neste culto, a invocar o Senhor em oração. Busquemos a Deus com gratidão, com súplicas, com intercessão. Oremos. Amado Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, diante de ti nos colocamos em oração, Senhor, primeiramente para te render graças. Nós te agradecemos pelo que tu és, ó Deus, e te agradecemos pelas muitas bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas, eterna gratidão. Invocamos a tua bênção, Senhor, porque carecemos de ti, precisamos de ti, sem ti nada somos, Senhor. E o que somos, o que temos, é pela graça do Senhor Jesus. E eu te peço, em nome de Jesus, venha de encontro a cada vida que conosco participa deste culto. Cada lar, família, parentela representada, e dá a tua bênção, suprindo cada necessidade, ó Deus, orientando, direcionando, abrindo as portas, solucionando os problemas, curando as enfermidades do alto da cabeça à planta dos pés, cuidando, Senhor, do corpo, da alma e do espírito, dando-nos a tua bênção, porque de ti, repito, nós carecemos, ó Deus. Também intercedo pelos necessitados, hospitalizados, encarcerados, que estão em lugares difíceis, terríveis e tenebrosos, vivendo situações terríveis, ó Deus, dá a tua bênção, Senhor, suprindo, abençoando, resolvendo, solucionando, libertando, curando, operando maravilhas pelo teu poder, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, que a cada manhã se renova sobre as nossas vidas. Dá a tua bênção, Senhor, e nós te agradecemos. Suplicamos, clamamos a ti e te agradecemos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, sempre. No nome eterno, sublime e bendito de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor de nossas vidas. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permaneça, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Bendito seja Deus. O nosso brado de vitória está lá, Romanos 8:31.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivenciemos esta verdade em cada momento, em cada situação de nossas vidas. Convido a você, aproveitando tão nobre oportunidade, tão rica oportunidade, te convido, permitindo o Senhor, agora no próximo domingo, 7h da noite, culto da Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número 76. Participe conosco, será um prazer, enorme alegria juntos cultuarmos o nome do Senhor, o nosso Deus, o Deus eterno. Te desejo um forte abraço, as bênçãos do Senhor sobre sua vida e até uma próxima oportunidade. Se o nosso Deus, o Deus eterno, assim o permitir. Fique na maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Assim seja. Amém.